Muito boa noite para você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do Menino na Tela desta quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Nós começamos falando sobre a aprovação do subprocurador da República, Augusto Aras, para a Procuradoria-Geral da República. Ele foi sabatinado por cerca de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Foi aprovado na comissão com 28 votos a favor e 3 contrários, e aí foi para o plenário. No começo da tarde, na metade da tarde mais ou menos, Augusto Aras foi aprovado no plenário do Senado Federal com 68 votos a favor e 10 contrários. Augusto Aras é baiano, ele atua na Subprocuradoria da República, na Procuradoria da República no Distrito Federal já há algum tempo. Ele também tinha um escritório de advocacia, ele é procurador de antes da Constituição de 1988, então ele tinha esse direito de advogar. Agora ele vai deixar de ter esse direito, foi aprovado para ser Procurador-Geral da República após indicação do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Augusto Aras não compôs a lista tríplice encaminhada pela Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR. É a primeira vez depois de muitos anos que o presidente da República não segue a recomendação da Associação dos Procuradores, ou seja, ele correu por fora e acabou levando a melhor. Ainda não existe uma data prevista para a posse de Augusto Aras na PGR, no entanto, deve acontecer nos próximos dias, já que a Procuradoria-Geral da República está sob o comando de um interino. A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, teve o mandato encerrado na última semana. Então, por enquanto, está o interino até a posse de Augusto Aras no comando. Outro destaque do BN na Tela desta quarta-feira vai para uma pesquisa da CNI-Ibope que aponta estabilidade na avaliação do presidente da República, Jair Bolsonaro. O comparativo é com o último levantamento do próprio CNI-Ibope, realizado no último mês de junho. CNI é a Confederação Nacional da Indústria, então é da CNI, não do CNI, desculpe pela falha. No último mês de junho, o presidente Jair Bolsonaro tinha 32% de bom ou ótimo, tinha 31%, tinha 32% em junho e baixou para 31% em setembro. A aprovação dele, a avaliação dele, ruim ou péssima, oscilou de 32% em junho para 34% em setembro, de acordo com o levantamento. Isso quer dizer que não houve oscilação fora da margem de erro de 2 pontos percentuais. Então isso significa que a avaliação de Jair Bolsonaro manteve estabilidade de acordo com a pesquisa da CNI-Ibope. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 19 e 22 de setembro. Outro destaque do BN na Tela, agora trazendo para a Bahia, vai para um polêmico projeto, uma polêmica iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O presidente da Corte, Gesivaldo Brito, instalou 5 vagas de desembargador, enquanto há uma polêmica sobre a defesa e a melhoria da qualidade dos trabalhos para a primeira instância. Há, inclusive, recomendações do Conselho Nacional de Justiça para que o Tribunal de Justiça priorize as ações para a primeira instância. O Tribunal de Justiça conseguiu autorização do STF, do Supremo Tribunal Federal, para instalar 9 vagas. No entanto, o Gesivaldo instalou apenas 5 dessas vagas, uma delas destinada ao Ministério Público do Estado da Bahia, para um procurador oriundo do Ministério Público do Estado da Bahia. O presidente disse que, caso essas vagas não sejam preenchidas, os desembargadores terão que trabalhar de madrugada. Não sei se isso chega a ser um demérito, os trabalhadores que atuam na madrugada podem falar melhor por isso. Um assunto também interessante que foi destaque e circulou nas redes sociais nesta quarta-feira foi a iniciativa de uma advogada, o nome dela é Mônica Gorete Najimi, que decidiu criar uma rede de relacionamentos para juntar pessoas da ideologia de esquerda, que seguem um espectro político mais à esquerda. O Petinder, como foi batizado, quer unir corações vermelhos. A iniciativa nasceu com uma página no Instagram que pretende entrevistar pessoas que sejam de esquerda
e que estejam solteiras em busca de uma alma gêmea, por assim dizer, e que pense de alguma forma muito parecido. De acordo com a Mônica Goretti Najimi, a perspectiva é que a página se torne um aplicativo. E aí você entraria no Petinder? Bom, por último, antes da gente ir para a interação com os leitores, tem uma polêmica envolvendo o Esporte Clube Bahia e a Arena Fonte Nova, a guerra da cevada. O Esporte Clube Bahia declarou guerra à Arena Fonte Nova depois que o equipamento esportivo subiu o preço da cerveja para R$ 8,00. O Esporte Clube Bahia então lançou uma campanha ontem, Cerveja Zero, recomendando que os torcedores do clube que vão aos jogos não consumissem nenhuma cerveja dentro do estádio. Depois que foi anunciada essa medida, a Cerveja Zero, a Arena Fonte Nova baixou o valor da cerveja para R$ 6,00, que era o praticado antes desse reajuste para R$ 8,00. Mas a guerra não acabou por aí. O que foi que aconteceu? O Esporte Clube Bahia fechou uma parceria com uma cervejaria nacional e vai oferecer cerveja nas proximidades do estádio pelo valor de R$ 1,00. Quem for acompanhar o jogo entre Bahia e Botafogo na noite desta quarta-feira pode consumir o Ouro dos Deuses por apenas R$ 1,00. A guerra da cevada foi declarada, ainda não se sabe quem é o vencedor efetivo, mas ao que parece, o torcedor vai ganhar um pouco de cerveja barata. Será que isso também é uma iniciativa de Guilherme Belintani pensando nas eleições de 2020? Só o tempo vai dizer. Agora a gente vai para a última parte do live, quando a gente interage com os leitores. Obrigado, Paulo. Paulo Vitor Nadal está substituindo a nossa Lombardi, a Priscila, que está de férias. Vamos lá. Josi Costa falando de Salvador. Falando do Rio de Janeiro há 14 anos e ligadinha no BN na tela. Um beijo para ela. Rosângela Cardoso Menezes, que estava sumida faz tempo, que não comenta, que participa com a gente. Ela que fala de Porto Seguro. Um beijo para ela. Nilda Costa, Magnólia Sena, Silvana Oliveira, olha só, também estava sumida, hein, Silvana? Márcia Rios, Rose Barreto, Gildeide Mendes, Maria Bernadette Moreira, Alice Felipe Sique, o Israel Sanz falando que gostou da camisa, meio chamativa, né, Israel Sanz? Silvana Oliveira está dizendo que gostou também. O Alex Bahia falando, saudações tricolores, partiu Fonte Nova, cerveja R$ 1,00, Bahia 2-0 em cima do Botafogo. Tem ainda o Robenilson Teles falando do Calabetão, perguntando o que eu achei do discurso de Bolsonaro ontem na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Olha, Robenilson, se você procurar, o artigo da RBN Digital foi reproduzido hoje às 7h20 da manhã aqui no BN na tela. Tem uma avaliação minha sobre o discurso de Bolsonaro na abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Por último, tem o Joel Silva falando que não é Petinder, é PT putaria. Ele está empolgado com a ferramenta da advogada. O BN na tela fica por aqui. Nós voltamos amanhã, nas quinta-feira, às 18 horas, com as principais informações do dia. Mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Se quiser, também pode me acompanhar no programa Isso é Bahia, na Tarde FM 103,9, todos os dias de 7 às 9 da manhã. Um abraço e até amanhã.